Olá, meu nome é Marcos Debona e esse é o canal Contém Spoiler. E hoje eu vou falar sobre o grande vencedor do Oscar, o Green Book. Ganhou o Oscar de melhor filme, melhor roteiro original e ator coadjuvante para Mahershala Ali. O filme foi dirigido pelo Peter Farrelly, que também assina o roteiro, ao lado do Brian Curry e do Nick Vallelonga, que curiosamente é filho de um dos personagens do filme, o Tony Vallelonga, interpretado pelo Viggo Mortensen. O Green Book é um road movie. Um road movie é um filme em que os personagens fazem uma longa viagem e durante essa viagem acontecem vários eventos que vão transformando a vida desses personagens. O segundo ato de um road movie é a viagem. Portanto, o primeiro ato é antes da viagem e o terceiro ato é depois da viagem. Primeiro nós somos apresentados ao Tony Vallelonga, mais conhecido como Tony Lip. O Tony é um típico descendente de italiano. Ele trabalha como segurança em uma boate, aplica pequenos golpes, sai na porrada, toma uma garrafa de leite de uma vez só, come pra caceta e o que é mais importante pro filme, ele é racista. Tá, ele é um ogro, mas todo bom personagem tem um nível de complexidade. O que é isso? Nós não somos só bons ou ruins. Todos nós temos qualidades e defeitos. E então o Tony Vallelonga, ele também tem um bom coração. Isso é mostrado no primeiro ato do filme, na apresentação dele, quando ele chega em casa, dá um beijo nos filhos, ele é super carinhoso com a esposa. Então ele não é só um ogro, ao mesmo tempo ele é fofo também. O incidente incitante é quando o Tony perde o emprego e tem uma chance de trabalhar como motorista. Aí nós somos apresentados ao Dr. Don Shirley, vivido pelo Mahershala Ali. Ele é um pianista extremamente talentoso, uma pessoa extremamente sofisticada, tem bons hábitos, o apartamento dele é extremamente decorado. Ele é tão fino, mas tão fino, que ele chega a ser meio fresco. E o mais importante para o filme, ele é negro. Por enquanto a gente ainda não vê um grau de complexidade no Don Shirley, mas ele tem um arco de personagem. Durante a viagem, ele é quem vai mais se transformar. Ele vai chegar no final do filme sendo uma pessoa um pouco diferente. Já o arco dramático do Tony é um pouco mais sutil e mais tarde você já vai entender por quê. Bom, o tema do filme é a amizade. O filme vai mostrar como duas pessoas que inicialmente são muito diferentes vão conseguir se aproximar e se tornarem amigos. O Don, no começo, é um cara bem frio, introspectivo, mas a convivência com o Tony vai fazer com que ele fique mais relaxado, mais solto, mais de boas. O Tony vai continuar sendo um ogro do começo ao fim. Quer dizer, talvez um pouquinho menos ogro, ele vai ficar um pouco mais sensível. Mas o mais importante é que ele vai deixar de ser racista. Ah, e além disso, ele vai aprender a escrever carta para a mulher dele. O segundo ato começa aos 28 minutos e 40 segundos e vai falar sobre as duas questões mais importantes do filme. Porque além do filme falar sobre amizade, ele vai falar sobre racismo. A história se passa em 1962 e os personagens vão indo cada vez mais para o sul dos Estados Unidos. Bom, se ainda hoje a gente tem alguns problemas de racismo nessa região, imagina na década de 60. Era muito pior. Tanto que tinham locais que eram reservados para os brancos e outros eram reservados para os negros. E o Green Book é justamente o guia que indicava esses locais onde os negros poderiam frequentar. Como eles estão indo em direção ao sul, as cenas de racismo vão ficando cada vez mais frequentes. Mas a amizade entre os dois personagens também aumenta cada vez mais. Isso dá um certo equilíbrio para o filme. Agora veja um detalhe bem interessante. No começo do filme, na primeira vez que o Don entra no carro, ele fica do lado direito do banco de trás. Isso proporciona um contato visual melhor com o motorista, que é o Tony. Mas 2 minutos depois ele já passa para o lado esquerdo, ficando bem atrás do Tony. Isso significa que os dois ainda não estão muito amigos. E durante a primeira metade do filme, o Don vai sempre se sentar do lado esquerdo do banco de trás. Mas olha só, o filme tem 2 horas e 10 minutos. A 1 hora e 5 minutos, exatamente na metade do filme, o Don aparece pela primeira vez sentado do lado direito do banco de trás. E ele permanece assim até o final, demonstrando a amizade que se formou entre os dois personagens. Mas essa aproximação acontece gradativamente, então vamos dar uma olhada nas cenas que marcam a diferença entre os dois personagens, que acontecem principalmente na primeira metade do filme. Don pede silêncio para Tony porque ele fala demais. Tony para fazer xixi no meio da estrada. Don critica a dicção de Tony e pede para ele ser mais educado.
Tony joga dados com motoristas negros enquanto o Dom se apresenta ao piano. Dom faz Tony devolver uma pedra que ele tinha roubado. Dom critica Tony por ter subornado os guardas da YMCA. Os dois personagens têm uma discussão bem séria quando saem da cadeia. E agora vamos às cenas que marcam a aproximação entre os dois, que são bem mais frequentes na segunda metade do filme. Tony nota Dom sozinho na sacada do hotel. Tony se impressiona com a performance de Dom. Os dois conversam sobre música no carro. À medida que eles vão indo para o sul, as cenas que aproximam os dois personagens começam a incluir cenas de racismo. Tony resgata Dom quando ele estava apanhando no bar. Dom ajuda Tony a escrever uma carta para sua esposa. Tony salva Dom na YMCA. Tony defende Dom dos policiais racistas. Depois de brigarem, eles compartilham o mesmo quarto de hotel. Tony defende Dom quando ele é impedido de jantar num restaurante. Dom convida Tony para ir num bar frequentado por negros. No final, para selar de vez a amizade, os dois saem do bar muito amigos, sorrindo, descontraídos, tá tudo certo. Agora, aos 51 minutos e 20 segundos, acontece uma cena que consegue resumir boa parte dessa história. Eles começam afastados, vão se aproximando e o Dom vai perdendo um pouco daquela frescura que ele tem. O Tony, que é um ogro, compra um balde de frango frito. O Dom, que é muito sofisticado, se recusa a comer, mas o Tony insiste. Dom pega um frango com a mão, o que já é um sinal da influência do Tony. Aí ele come o frango, e gosta do frango, e come mais frango. E então, muito educadamente, ele pergunta o que fazer com os ossos, e o Tony joga os ossos pela janela. No final da cena eles já estão descontraídos, sorrindo, jogando o osso pela janela. É uma cena que já demonstra que eles podem ficar amigos. O Tony ainda é um ogro. Bom, eu diria que esse filme tem algumas situações climáticas. As situações de racismo vão aumentando cada vez mais, até que chega num ponto em que o Dom estoura. Estoura do jeito dele, lá todo fino, sofisticado e tal. Quando ele vai tocar no restaurante só frequentados por brancos, mas não deixam ele comer no restaurante. Ele só pode tocar, mas não pode comer. Daí ele fica revoltado e sai fora. E o cara do restaurante fica desesperado. Depois tem a cena do bar em que o Dom toca com a banda de negros. Ali, naquele momento, ele deixa de ser aquele cara frio, introvertido, ele se solta. Tá lá tocando com a galera, ele fica louco de feliz. Agora, o clímax do filme mesmo acontece no finalzinho do segundo ato. Mas para a gente entender melhor, vamos voltar lá no comecinho do filme. No fim do primeiro ato tem dois diálogos que passam meio despercebidos, mas são bem importantes. A esposa de Tony pede para ele voltar para o Natal. Mais tarde, Tony pergunta para Dom se eles podem voltar um pouco mais cedo para tentar chegar a tempo do Natal. O Dom não dá muita bola, mas no final, quando eles já estão amigos, o próprio Dom sugere que eles tentem voltar para Nova York a tempo de chegar para o Natal. Aí vem o clímax. Os dois personagens passam a ter um objetivo. A gente fica na expectativa se eles vão conseguir ou não chegar em casa a tempo de participar da ceia de Natal. Parece que está tudo certo, até que o Tony diz que está muito cansado e não tem condições de continuar dirigindo. Aí a gente fica frustrado porque acha que eles não vão conseguir. Mas esse é o truque mais velho de roteiro. Ele brinca com a nossa expectativa. Parece que está tudo certo. Daí parece que vai dar errado. Mas no final fica tranquilo que vai ficar tudo bem. O importante é a solução que o roteiro dá para o problema dos personagens. Quanto mais inusitado, melhor. O que acontece? Quando o Tony fica cansado e não consegue mais dirigir, o Dom assume a direção do carro e o Tony vai dormir no banco de trás. Isso seria impossível de imaginar no começo do filme. Os dois não eram amigos, não se davam bem, não tinham nada a ver enquanto eles nem se gostavam muito. Além do mais, para o Dom não é tão importante voltar para Nova York a tempo do Natal, porque ele ia passar o Natal sozinho, ele não tem família. Mas ele se sacrifica pelo amigo, assume a direção do carro e faz com que os personagens atinjam o seu objetivo. Eles chegam em Nova York para participar da ceia de Natal. E por isso, esse é o clímax do filme. É quando acaba a viagem e eles estão de volta a Nova York. O primeiro e o terceiro ato de um filme sempre têm suas semelhanças. Os personagens voltam à realidade, voltam para o universo deles. O Tony está lá com a família, deve ter umas 50 pessoas na casa dele. Mas o Dom está sozinho em casa, sem ninguém.
E isso marca mais uma vez a diferença entre os dois personagens. Então a gente fica na expectativa do Dom aceitar o convite e passar o Natal na casa do Tony. Toca a campainha. O Tony abre a porta. Não é o Tony. É um velhinho lá que foi convidado para a ceia também. Aí você cai na armadilha outra vez. Parece que vai dar errado, mas no final dá tudo certo. O Dom chega e passa o Natal com a família do Tony. Veja bem que para tomar essa decisão, o Dom teve que superar aquele sentimento de exclusão, de ficar sozinho, de timidez, de frieza dele, superar tudo isso para chegar na casa do Tony. É isso aí, esse foi o Green Book e no próximo vídeo eu vou falar sobre o vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, Infiltrado na Clã. Até mais!